Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui na nossa nova série iniciada, Matemática Aplicada, falando sobre funções. Hoje é a parte 2, temos mais um exercício de aplicação de funções bastante interessante para compartilhar com vocês. Vamos lá para dar uma olhada? Então eu vou compartilhar aqui, vamos lá. A partir de agora vocês já visualizam o nosso slide. Então, temos aqui, né, a nossa série Matemática Aplicada, Funções, temos a parte 2, então é o segundo exercício desta série de Matemática Aplicada sobre funções, onde vamos ver um exemplo bastante interessante sobre como estruturar para resolver usando funções. Vamos lá? Então, temos aqui o enunciado. Ó. Um cliente ele vai ao banco para falar com seu gerente, o mesmo lhe oferece duas opções de investimentos. Então, tem duas equações para o investimento A e investimento B. Na verdade, duas funções, melhor dizendo, né? Elas estão estruturadas conforme vemos aqui, pelas representações algébricas f de x, aqui do investimento A e investimento A e investimento B. Tá? Então, observando essas duas propostas de investimentos estruturadas como funções, onde t representa o tempo em anos contados a partir de hoje, o cliente ele definirá a escolha entre dois investimentos. Ele vai escolher somente um. O que, que ele vai verificar? Ele vai verificar qual dos dois ele vai conseguir o melhor resultado após um mês. Então, pensando nesse um mês, né, qual que seria a melhor escolha? Aí a ideia é justificar, né, por meio de cálculos de funções. Então, essa é a primeira pergunta, tá? Qual que é a melhor escolha? Investimento A ou investimento B após um mês, ok? Essa é a pergunta A. Vamos colocar aqui, essa é a pergunta A, é a primeira pergunta, tá? Mas temos também aqui a pergunta B que está aqui embaixo, ó. Que a gente terminou não identificando com A e B, mas não tem problema, tá? Aqui é a pergunta B. Então, a escolha seria diferente se ele analisasse o resultado a médio ou longo prazo? Se sim, a partir de quantos meses, né, o outro investimento seria mais vantajoso? Então são duas perguntas. Vamos focar? Então, ó, observando aqui as duas funções que nós temos, inicialmente queremos saber o quê? Queremos saber qual seria mais vantajosa após um mês. Vamos verificar? Então, pensando após um mês, o mesmo cliente, né, conversou com o gerente, tem as duas funções, né, estruturadas. Então eu tenho aqui para o investimento A 60T mais 500, após um mês, então eu vou usar o 1 aqui, vai ficar 60 vezes 1, que vai dar 60, mais 500, 560. No investimento B, após um mês, então aqui também eu vou substituir o 1, certo? Então vai ficar aqui 55 vezes 1, que é 55, 55 mais 825, 880. Pensando nesse foco, daqui a um mês, com essas duas estruturas de funções propostas de investimentos, qual seria a melhor alternativa, né, o melhor retorno após um mês? Alternativa B, certo? Após um mês ele teria que escolher a alternativa B, porque ela proporcionou o maior retorno, tá certo? Nas suas aplicações. Agora vamos para o item B? Vamos lá então? Tem outra pergunta, né? A outra pergunta é que a escolha poderia ser diferente, né, se o cliente pensasse a médio e longo prazo. Ali a gente viu no item A que era melhor escolher o investimento B se você for deixar só por um mês, porque você vai ter o melhor retorno. Agora, vamos supor que você pode deixar mais tempo, né, a médio prazo ou a longo prazo. Quando que o outro investimento, né, seria mais vantajoso? Quando eu falo outro investimento, seria o investimento A, porque no primeiro momento o investimento B após um mês deu um saldo maior, né, deu um retorno maior. Então agora eu quero ver quando que o A se tornaria melhor que o B. Então eu vou estruturar equacionando aqui, ou melhor dizendo, usando a inequação A maior que B. E eu vou usar aqui no A, ó, a função do A, que é 60t mais 500, né? Aqui, ó. Olhem aqui, ó, no A, 60t mais 500, que está aqui do lado esquerdo. E o B, 55t mais 825, que está aqui do lado direito. Eu quero saber quando que o A vai ser maior que o B, como retorno, daqui quantos meses, para eu ver em que momento a médio e longo prazo seria preferível que eu usasse, que eu escolhesse, né, pensando a médio e longo prazo,
o outro investimento que não deu o melhor resultado após um mês, né? Então, vamos ver então. A gente viu que após um mês, lá no slide anterior, o melhor resultado foi qual? Foi no investimento B. Aqui, ó, o melhor resultado após um mês. Mas agora o A ele dá o resultado melhor quando? Então eu estou fazendo a estrutura aqui A maior que B. Então eu coloquei a função A e a função B, tá vendo as duas estruturas das funções? Aqui nós substituímos. Aqui nós estruturamos usando uma desigualdade, o símbolo maior, porque eu quero saber o momento que o A se torna superior ao B como retorno, né, das aplicações. Aqui numa inequação, né, quando eu tenho essa desigualdade, o símbolo maior, eu posso resolver bem semelhante, né, salvo algumas diferenças em alguns contextos, eu posso resolver bem semelhante quando eu faço uma equação do primeiro grau. Né? A diferença é que ali é o símbolo da desigualdade, em vez de ser o símbolo igual, vamos juntar os termos semelhantes. Então a gente pode até pensar na ideia, né, de mudar de lado, inverter operações. Então pensando nisso, ó, a gente pega o 55 está somando, ele veio para o lado esquerdo subtraindo. Tá vendo aqui? Ó? O 500 estava somando, ele foi para o lado direito subtraindo. Agora a gente junta os termos semelhantes, vamos ver como que fica. Ó, os termos semelhantes, 825 menos 500 deu 325. 60t menos 55t deu 5t. Esse 5 que estava multiplicando inverteu a operação, passou aqui embaixo ó, dividindo. E aí fazendo a divisão 325 por 5, nós achamos 65. Então quando t for maior que 65, ou seja, acima de 65 meses, a situação inverte. O investimento A passa a dar o melhor retorno em relação ao investimento B. Tá? Só acima de 65 meses que nós estamos considerando periodicidade mensal, tá? Aí no T. E aí só uma observação adicional, pessoal, não perguntou aqui qual que seria o saldo hoje, por exemplo, no período zero, né? Período zero. Mas sempre que perguntar o saldo hoje em estruturas assim de funções, vocês podem considerar o tempo igual a zero, tá? Então, aqui a gente fez o que mesmo? A gente pensou o momento que o A se tornaria superior ao B, por isso que a gente fez esse equacionamento, ou essa desigualdade, melhor dizendo, A maior que B. A gente pegou aqui a estrutura da função A e da estrutura da função B, vou mostrar de novo. A gente ficou numa desigualdade, numa inequação. A gente juntou os termos semelhantes, levando tudo que era semelhante para o mesmo lado, letra com letra, número com número. Então, o 55 estava somando do lado direito, ele mudou de lado para o lado esquerdo da desigualdade, ficou negativo. O 500 era positivo do lado esquerdo, então ele veio para o lado direito subtraindo. É lógico que pela ideia, né, geral, a gente pode pensar que a gente fez isso dos dois lados, a gente fez realmente, mas em termos operacionais, vocês estão acostumados a pensar com a ideia de inverter, né, operações mudando de lado e pode pensar assim, operacionalmente não tem problema. Embora é importante ter a consciência que a gente está fazendo isso dos dois lados sempre, tá? Então, juntando os termos semelhantes, 60 menos 55t deu 5t, e aqui fazendo 825 menos 500 deu 325, pega esse 5 que está multiplicando, inverte a operação, passou dividindo, faz a divisão, deu 65. Então, após as 65 meses, inverte a situação, o investimento A, que é o outro investimento, né, ele seria mais vantajoso em relação ao B, que até 65 meses, né, aí você tem a equiparação em 65 meses, acima de 65 meses, você teria vantagem com o investimento A. E abaixo de 65 meses, você teria vantagem com o investimento B. Por isso que com um mês lá atrás foi preferível escolher o investimento B, que deu o maior retorno com apenas um mês. Mas aqui com acima de 65, tranquilamente o investimento A dará o maior retorno. Ok? Então, muito obrigado. Inscrevam-se, estão convidados, né, aqui. Será um prazer estar junto com vocês e que vocês sempre acompanhem os vídeos novos, tá bom? Forte abraço a todos, foi um prazer, uma satisfação e até a próxima.